E as dúvidas de vocês, como que vocês estão? Porque eu me decepcionei muito com essa prova, com a primeira. Eu nem sei. Eu tô fazendo resumo agora. Me decepcionei, tá? Fiquei chateada. Até tava passando as notas aqui, colocando, anotando para depois lançar no diário. Fiquei decepcionada. Pô, esse não era o objetivo, professora. Foi mal. Quero todo mundo melhor, até porque vai ser menos matéria para estudar agora na segunda prova. Vocês fazem favor. Então, a gente espera, a gente torce que vai todo mundo bem dessa vez, né? É o quê? A gente espera e torce para que tudo vá bem dessa vez, né? Ai, pelo amor de Deus. Que é isso? Tem que estudar? Um monte de gente chegou no dia da prova falando para mim que não tinha estudado. Foi eu. É, um monte de gente falou, não foi só você, não. Não, mas eu acho que eu vou ser pior nessa. Credo, menina, por quê? Porque, professora, eu tô em semana de prova. Eu tô estudando de noite. Ah, esse ainda estuda, né? Da escola. Tudo. Isso. Juro, eu tô estudando de noite, sem E dormir. ainda tem essa prova. Pois é. Vamos dar uma repassada, então, aproveitar que vocês estão aqui. Vai ser sistema hematológico, endócrino, reumatológico e imunológico e oncologia, certo? Isso. Qual que vocês acham que está mais difícil? Para mim não tem um que tá mais difícil, o que tá mais fácil. Nossa, qual que tá mais fácil? Depende da perspectiva. Aí não tá adiantando. Pra mim é o hematológico. Está O mais imunológico difícil? eu não vi ainda. Por que você não viu? Porque eu tô no endócrino ainda. Vou colocar aqui, peraí. Eu acho, se for para olhar por mais facilidade, eu acho que o da oncologia, porque o oncológico, os cuidados de enfermagem deles são meio que geralzão, né? Pelo que a senhora demonstrou nos slides. Ai, vou colocar o hematológico aqui. Estão vendo? Sim. Uhum. Quais são as dúvidas? Tem como dar um geralzão? Tem. Eu acho que vocês estão mais assim, é por conta do. Ih, caramba. Porque tem o tipo sanguíneo, tem essas coisas assim, né? Então vamos lá. A gente vai falar principalmente, né, do sangue. É um tecido conjuntivo líquido que circula pelo nosso sistema vascular. O sangue ele é produzido lá na medula óssea por conta das células. Quais são os elementos fundamentais para a formação do sangue? Principalmente ferro, ácido fólico e a vitamina B12, tá? Nos adultos, mais ou menos, circulam 6 litros de sangue. Caramba. Função básica do sangue: transporte de substâncias. Isso daí a gente já viu, né? Lá no sistema cardiovascular, que o sangue ele vai levar oxigênio e nutrientes para as células e vai retirar dos tecidos, né, dessas células, as sobras das atividades dela, ou seja, o gás carbônico que é produzido lá na respiração celular. Ele também conduz hormônios pelo organismo e também atua na defesa, né, do corpo das ações de agentes nocivos. O sangue, ele é heterogêneo, ou seja, ele não é... Como que eu vou explicar? Se a gente colocar no microscópio, a gente vai enxergar várias moléculazinhas ali diferentes, são várias células, e ele se separa, porque ele é composto por plaquetas, plasma, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Então, ele não é uma coisa só. A olho nu parece, mas não é.
A maior parte do sangue é composto pelo plasma, né? Que é a parte onde ficam suspensos os glóbulos vermelhos, os brancos e as plaquetas. A quantidade de cada um vai depender, né? Vai variar de acordo com o sexo e também com a idade da pessoa. E aí, glóbulos vermelhos. Anotem isso aqui, porque se eu perguntar na prova sobre eritrócitos, vocês vão ficar na dúvida do que é. Anotem que os glóbulos vermelhos são os eritrócitos, que também são chamadas de hemácias. E são as células em maior quantidade no nosso corpo, né? Elas possuem a forma de um disco bicôncavo, que é igual tá aqui na imagenzinha, ó, vocês podem ver que na frente e atrás ela tem essa cavidadezinha aqui, e elas não, caramba, elas não têm núcleo, tá? Elas são ricas em hemoglobina. É a hemoglobina que vai dar a cor para essa célula, né? Esse pigmento vermelho. E a hemoglobina que também vai carregar, né? Transportar o oxigênio, certo? Glóbulos brancos são os leucócitos, tá? Células de defesa. Eles vão destruir, né, os agentes estranhos, no caso são bactérias, vírus, algumas substâncias tóxicas, fungos, tudo quanto é micro-organismo estranho. E ele também possui um papel muito importante na coagulação do nosso sangue. E aí, existem vários tipos de leucócitos. Quando a gente vê lá no hemograma, a gente vê a série branca, né, a série vermelha, que são os glóbulos vermelhos, as hemácias, e na série branca, que são os glóbulos brancos, os leucócitos, a gente vê que vai ter neutrófilo, monócito, basófilo, eosinófilo e linfócito. Tudo isso são células brancas, glóbulos brancos, tá? São tipos de leucócitos. As plaquetas são conhecidas como trombócitos, tá? E elas não são células, elas são fragmentos celulares. O desenho aqui do lado. A principal função é relacionada à coagulação, né, do sangue, por isso que é chamada de trombócito. Quando a gente tem um ferimento, quando rompe vasos sanguíneos, essas plaquetas, né, elas vão se aderir nas áreas que vão estar lesadas e vão produzir uma rede de fios. E aí vai impedir que as hemácias passem por ali, ou seja, vai impedir a hemorragia, tá? Então, esse é o papel das plaquetas. O plasma, que é esse amarelinho aqui, corresponde a mais da metade do volume de sangue, né? A gente viu que até 60% do sangue. E ele é constituído pela grande maioria de água, tá? E também nutrientes, como glicose, lipídios, aminoácidos, proteínas, sais minerais e vitaminas. Gás oxigênio também, hormônios, tudo isso, tá bom? O hemograma é um exame, né, laboratorial de rastreamento básico. Então, ele vai falar da série branca e da série vermelha, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Quando a gente pede hemograma, é só isso que vem. Não vai vir glicose, não vai vir nenhum outro tipo de exame, tá? Vai vir só série branca, série vermelha. Nenhuma outra coisa vai aparecer no hemograma, tá bom? Então, aqui a gente só vai falar sobre células brancas e células vermelhas. O hemograma, ele vai fornecer, né, informações diagnósticas sobre o sistema hematológico, porque vai fazer a contagem dessas células no nosso sangue, tá? Então, a gente consegue ter uma resposta aí diagnóstica através do hemograma. E ela vai, determinar o número, a variedade, percentagem, concentração e qualidade do nosso sangue. E aqui é para vocês verem que cada substânciazinha corresponde a uma coisa, igual aqui, leucócitos. Quando os leucócitos estão aumentados, a gente vai verificar a presença de infecção. As hemácias, a gente vai observar concentração de oxigênio. Plaquetas, coagulação, controle do sangramento. E assim vai indo, tá? Hemoglobina também, ocorrência de anemias. Então, no hemograma básico, esses vão ser os dados que vão estar lá no exame, né? Sim, o hemograma, todo hemograma ele é completo.
Só que tem gente que acha que quando pede hemograma, vem glicose, vem sódio, potássio, vem as vitaminas, vem não sei o quê. Não vem. O hemograma ele só vai apontar as células, né, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos, tá? Então, plaquetas, hemácias e os leucócitos, todos os tipos de leucócitos no hemograma, tá bom? Ok. Tipos sanguíneos. Isso aqui que eu acho que vocês ficaram meio assim também, não foi? Esse aí complica demais. Nossa, eu me perdi toda aí. Então, vamos lá. A gente tem o sistema ABO. Nesse sistema, a gente vai ter 4 tipos sanguíneos. O A, o B, o AB e o O. Foi? Sim. Sim. E aí, por que que aqui a gente vai ter os tipos possíveis de doação que são compatíveis? Por que que a gente fala isso? E por que que o O, ele é o doador universal? Que a gente fala. Vamos lá. O tipo a gente vai falar que são hemácias com aglutinogênio. Aglutinogênio é a mesma coisa que proteína. Então, a hemácia com tipo A, do tipo A, ela vai ter a proteína do tipo A, somente. Ela é assim, tá vendo? Por isso que aqui tá o desenho verdinho. Ela só tem esse tipo aqui de proteína, que é a proteína A. O tipo sanguíneo B, aí essa hemácia, ela só vai ter a proteína B, que é a proteína azulzinho. O AB vai ter a junção da proteína A com a proteína B. Então, a gente vai ter o AB. A gente tem o azul e o verdinho aqui, porque ela tem esses 2 tipos de proteína. E o tipo O, ele não tem proteína nenhuma. O O, ele vai representar o 0. É uma célula, uma hemácia lisa, sem proteína nenhuma. Entenderam? Sim. Então, vamos lá. Tipos possíveis de doação que são compatíveis. O tipo A, esse aqui. Ele vai receber de A, porque a proteína de A com A é igual. Então, ele pode receber de A, certo? E ele também vai receber de O, porque o O ele não tem proteína nenhuma. Então, o O, ele é neutro. Ele pode doar para qualquer um, por isso que ele é doador universal. Então, o O, ele também vai doar para A, certo? Sim. Ele vai doar para A e para AB. Por quê? Ele vai doar para A, para ele mesmo, porque a proteína dele é igual. Ele recebe dele e ele doa para ele. E ele vai doar para o AB, porque o AB tem também a proteína verdinha aqui, que é igual a dele. Então, ele também pode doar para o AB, porque a proteína, eles têm proteína em comum. Certo? Entenderam? Até aí? Beleza. Agora, tipo B. Tipo B, ele vai receber dele mesmo, do tipo B, porque as proteínas são iguais. As proteínas são azulzinhas, são iguais. E ele vai receber de O, porque o O é neutro, pode doar para qualquer um. Então, ele vai receber de B e vai receber de O. E ele vai poder doar só para ele mesmo, porque a proteína é igual. Então, ele vai poder doar para B. E também vai poder doar para AB, porque o AB também tem a proteína igual a dele, que é a B, que é a azulzinha. Certo? Quando ele for doar, ele vai doar somente para B e para AB. O AB, ele vai receber. Ele tem 2 tipos de proteína. Então, ele vai receber tanto do A quanto do B. Quanto do AB, que é ele mesmo, quanto do O. Então, o AB, ele recebe de todo mundo. De todo mundo ele vai receber. Porque o A e o B têm proteínas iguais às dele e o O é neutro. Então, ele recebe de todo mundo. Só que quando ele for doar, ele só pode doar para ele mesmo. Porque se ele tentar doar para B, para A, vai dar ruim aqui, porque o A só tem um tipo de proteína. E aí, se a gente coloca um AB aqui junto com o A, a gente vai estar misturando a proteína. A mesma coisa acontece aqui no B. Então, ele só pode doar para quem é igual a ele, só para AB. Entendido? Sim. Meu Deus, eu entendi. Tá vendo? Não é difícil. Não.
Você Não é? olhando pelas corzinhas aqui, você vai raciocinando, não fica difícil. Sim. O tipo O é meio que uma lógica. Você vê quem são iguais, quem pode doar para quem. É uma lógica. Igual aqui, ó, o tipo O. Ele vai doar para todo mundo, porque ele é neutro. Então, ele pode se misturar com todo mundo. Porém, ele só pode receber dele mesmo, porque ele é neutro, ele tem que receber de quem é neutro também. A gente não pode jogar proteína aqui nele, senão ele vai deixar de ser neutro. Entenderam? Beleza, mas como é que eu vou fazer para encaixar o fator RH nisso aí tudo agora? Não pode bagunçar todas essas possíveis O fator compatibilidades, RH, não? ele vai funcionar independente do tipo sanguíneo. A gente vai falar dele agora. Do tipo sanguíneo, foi? Entenderam? Sim. Sim. Ai, que Mas não felicidade tem escutar aquela um sim. coisa de positivo, negativo? É o Então, fator isso daí é o RH? fator RH, a gente vai falar agora. Tá bom. Ó, o fator RH funciona independente do sistema BO, porque ele vai estar relacionado com a produção de antígeno que vai ter lá na membrana plasmática das hemácias. Então, ele não tem a ver com a proteína, com o tipo de proteína que tem naquela célula, naquela hemácia. Aí agora a gente, ao invés de estar falando de proteína, a gente está falando de antígeno. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala que o sangue ele é positivo, é porque ele tem um fator RH, certo? E ele não vai ter um anti-RH, porque ele é positivo. Então, ele não tem o anti-RH, porque ele tem o fator RH. É lógico, Uhum. certo? Certo. Ele vai receber tanto de mais quanto de menos. Porque se ele tem o fator RH, ele vai receber igual a ele, que também vai ter um fator RH, que é um sangue positivo, e ele pode receber de um negativo, porque o negativo quer dizer que não tem o fator RH. É como se ele fosse neutro também. Então, se ele é neutro, ele pode se misturar. A gente não pode jogar um positivo no neutro, porque aí vai acontecer igual o O lá, o tipo sanguíneo O. Ele doa para todo mundo porque ele é neutro, mas ele só recebe dele mesmo. Aqui é a mesma coisa, ó. O negativo, ele não tem o fator RH, ele não tem esse antígeno na membrana plasmática dessa célula. Essa célula não tem esse antígeno. Então, ele não tem o fator RH. Então, ele vai ter o anti-RH, porque é lógica aí no caso. E ele só pode receber de negativo, porque tem que ser igual a ele. Por isso que o negativo só recebe o negativo, então, né? O negativo só recebe do negativo. Mas se a gente pegar um negativo e doar para um positivo, a gente pode. Entenderam? Ah, vamos pronunciar, não. Fala, Maria Eduarda. Aproveita para tirar dúvida, que a Não, prova é não aqui. consigo. Deu para entender, porque o que complica mais é a gente dá até para entender aqui em cima, né? A tipagem sanguínea, mas quando entra o fator RH, que complica um pouco mais as coisas. É, eu já me compliquei tudo aqui já. Gente, pensa que o RH ele é independente. Ele não tem nada a ver com as proteínas lá, com a tipagem sanguínea. Porque quando a gente fala de tipagem sanguínea, a gente está falando de proteína. Aqui a gente está falando de antígeno. São coisas diferentes. Então, é independente. Se você entendeu o tipo sanguíneo, perfeito. Agora, o fator RH ele é independente. A gente está falando de antígeno que vai ser produzido ou não na membrana plasmática das hemácias. Então, se eu tenho uma hemácia que produz esse antígeno, ela vai ser positiva, certo? Porque ela tem o fator RH. E aí, esse positivo ele pode receber tanto de positivo também, porque é igual a ele, quanto de negativo. Porque o negativo é a hemácia que não produz esse antígeno. Então, ela não tem fator RH. Se ela não tem, é como se ela fosse o Ozinho lá, é neutro. Então, ele também pode doar para o positivo. A gente só não pode pegar um positivo e doar para o negativo. Porque aí a gente vai estar misturando, a gente vai estar jogando um antígeno onde não tem.
Se a gente joga uma coisa que é uma célula que não tem antígeno junto com uma célula que já tem, tranquilo. O que não dá é para a gente fazer o contrário. Entenderam? Beleza, fechou. Certeza, né? Uhum. Não me convenceu. Agora é só estudar mais um pouco essa parte. Gente, é até mais fácil do que a tipagem. Se é positivo, tem antígeno, tem fator RH. Recebe tanto de positivo quanto de negativo. Se ele é negativo, ele não tem um antígeno, então ele não tem o fator RH. E aí ele só vai receber de negativo porque ele só pode receber igual a ele. Só isso. Vocês estão complicando isso daqui igual a bainha de mielina, pelo amor de Deus. Ah, essa Bahia de menino é um caos. Então vamos lá. Exames de diagnóstico. A gente tem a punção cutânea, que é quando a gente faz uma punçãozinha no dedo, no calcanhar ou no lóbulo da orelha, para retirar a pequena quantidade de sangue. A punção venosa é quando a gente faz, né, uma punção venosa realmente, porque a gente precisa de uma quantidade maior de sangue. E a biópsia também, porque a biópsia é quando a gente tira um pedacinho desse tecido e leva para o laboratório para fazer uma análise. No caso aqui, a gente pode fazer aspiração de medula óssea, de nódulos linfáticos e de glândulas. E agora, a gente começa a falar das doenças. As doenças são de boa, não são? Na princípio, não tem problema nenhum com a doença. Eu tenho muito problema com a doença. Então, vamos dar uma passada aqui na doença. Anemia. O que é eritrócito? É o Glóbulo sangue? vermelho. Células, glóbulos vermelhos. Anota para não confundir. Eritrócitos são os glóbulos vermelhos. E aí, a gente, na anemia, a gente vai ter a diminuição desses eritrócitos, e aí a gente vai ter uma diminuição da capacidade do nosso sangue de transportar o nosso oxigênio. Porque não é lá no eritrócito, no glóbulo vermelho que a gente vai ter, que é a mesma coisa da hemácia, que a gente vai ter o transporte de oxigênio pela hemoglobina. Se a gente diminui esses glóbulos vermelhos, a gente vai diminuir a hemoglobina, consequentemente, a gente vai estar diminuindo a quantidade de oxigênio no sangue. Aqui é um sangue normal, cheio de glóbulo vermelho, que são as hemácias, cheia de hemoglobina carregando oxigênio. Aqui, a gente tem um sangue com anemia, né, no paciente com anemia, que tem pouca hemácia, pouca hemoglobina, pouco oxigênio. E como que ela pode acontecer? A anemia, ela pode ser causada por perda excessiva de sangue, pela deficiência na produção das hemácias, ou então pela destruição excessiva de hemácias. São 3 causas. Por isso que o paciente fica pálido. A gente olha a mucosa, tá pálida, porque se a hemoglobina que dá a cor avermelhada para o sangue, para a hemácia, se a gente tem uma diminuição de hemoglobina, o paciente tende a ficar mais pálido. É por conta disso. Questão de prova, hein? Gostei. Vou perguntar por que o paciente com anemia fica pálido. Professora, Oi. o que causa essa deficiência e essa destruição das hemácias? Então, a gente vai ver, porque são vários tipos de anemia. Ela é a diminuição dos eritrócitos, né? Que vão diminuir a capacidade de transporte do sangue. E aí ela pode acontecer por perda excessiva de sangue, ou seja, uma hemorragia, deficiência na produção de hemácias. A gente vai ver principalmente a anemia falciforme, porque essa hemácia ela vem com defeito, e a destruição excessiva das hemácias. E aí agora a gente vai falar delas. Mas essa parte da deficiência da produção não pode ser relacionada também à leucemia? Não se relaciona uma com a outra? Por Não, causa aqui a gente está do falando de problema de anemia. glicose? É porque a leucemia, a gente está falando, quando a gente fala, vocês vão ver, vai ter a leucemia aqui. Quando a gente fala de leucemia, a gente fala de células que são alteradas. Elas já vêm alteradas, porém, não são as células vermelhas. A gente, na leucemia, são os glóbulos brancos. A gente mexe lá com o sistema imune. Ah, é verdade.
A gente vai falar também dela, tá? Então, aqui, a gente tem a anemia ferropriva, que é quando a gente tem falta de ferro no organismo por conta da perda de sangue, ou então pela ingestão inadequada de ferro. A perniciosa, deficiência de vitamina B12. Lembra lá quando eu falei que o sangue ele é composto principalmente por ferro, vitamina B12, nananã, nananã? Lá no começo? Sim. Então, se aqui a gente está tendo falta de ferro e falta de vitamina B12, o sangue já não está mais com a mesma composição. Então, a gente vai ter uma anemia. A falciforme, ela é um defeito na hemoglobina e uma alteração na hemácia. Então, vamos lá. A hemácia normal é redondinha, bicôncava, certo? E a hemoglobina aqui está sendo mostrado como esses pontinhos, né? Essas bolinhas amarelinhas bonitinhas, que é um glóbulo vermelho normal. Lá na anemia falciforme, as hemácias elas vão vir em formato de foice, por isso falciforme. E aí a gente também vai ter uma alteração lá na hemoglobina, ó. Como que a hemoglobina aqui está diferente. Lembra que a falciforme é a hemácia no formato de foice. Até aqui deu para entender? Sim. Sim. Então vamos lá. Hemolítica. Ocorre destruição das hemácias causada por incompatibilidade sanguínea. Então, lembra lá. Ai, professora, mas então o que acontece quando eu coloco um sangue que eu dou um sangue A para um paciente que tem sangue O? A gente vai ter destruição de hemácia. Por isso que a gente fala de compatibilidade. O O doa para todos, mas só recebe dele mesmo. Se eu pego o sangue diferente e dou para o paciente de sangue O, a gente vai causar a destruição das hemácias. E aí esse paciente pode fazer uma anemia hemolítica. E também por uma sepsemia. Por que pela sepsemia? Porque a sepse, ela não é quando uma infecção ela é generalizada, a infecção cai na corrente sanguínea? Sim. Isso também vai causar uma anemia, porque vai causar a destruição das hemácias. Essa infecção vai destruir hemácias. Então, a gente vai ter uma anemia hemolítica. Megaloblástica, carência de ácido fólico. Hemorrágica, por perda sanguínea. Grandes cirurgias, acidentes. Aplástica. A aplástica é quando a medula óssea vai ter uma dificuldade de produzir um número suficiente de hemácia. Então, é quando isso aqui, a plástica é quando mexe lá na nossa medula óssea, que a medula não vai estar conseguindo produzir a quantidade suficiente. Principais sintomas. Se eu pedir sintomas direcionados, quais são os sintomas de anemia? Básico, básicas, mas muito básico. Vocês vão colocar para mim. Principalmente palidez, dispneia. E aí vocês podem colocar até essa cicatrização lenta de feridas, porque a ferida ela não precisa de oxigênio para cicatrizar. Sim, Na anemia, a precisa. gente não vai ter essa quantidade suficiente. Então, ó, sinais típicos de anemia. Palidez e dispneia são os mais típicos. Diagnóstico: exame físico, a história clínica desse paciente e um hemograma, que a gente vai estar contando lá as hemácias. Tratamento: ele é direcionado para reverter essa causa e também para repor esse sangue perdido. E aí ele vai ser direcionado, né, voltado para os sinais e sintomas de cada tipo de anemia, porque a gente tem vários. Cuidados de enfermagem. Observar e anotar a presença de sangramentos, principalmente, realizar oxigenoterapia, manter o paciente em posição semi-Fowler, sinais vitais, medicação, frequência e característica das eliminações, tudo isso. Vocês já estão acostumados a colocar.
Pô, pesado. E agora, a gente vai falar da leucemia. Então, a anemia, a gente está falando de uma doença dos glóbulos vermelhos. E a leucemia, a gente está falando de uma doença que atinge os glóbulos brancos, que são os leucócitos. E aí, a gente tem vários tipos de leucócitos, lembra? Monófilo, basófilo, neutrófilo. Normalmente, ela não tem uma origem conhecida. E aí, tem como principal característica o acúmulo de células jovens anormais na medula óssea, que vai substituir as células sanguíneas normais. Na criança, a forma mais comum é a leucemia linfóide e no adulto, a forma mieloide. Então, a gente vê aqui um sangue normal e aqui um sangue anormal com leucemia. Entendeu? Uhum. Sim. E olha só, aqui a gente tem, tá vendo? Olha como que essa célula tá aqui, ó. E olha a quantidade que tem aqui. Vamos lá. A leucemia, ela também... caramba. Também pode causar anemia, pode causar infecções, porque a gente está mexendo com o sistema imunológico. Então, a gente tem muita infecção, a gente tem muitas doenças oportunistas que a gente chama por conta disso. A gente tem hemorragia, cefaleia, náuseas e vômitos. O exame físico, o hemograma e o mielograma fazem parte do diagnóstico. O tratamento, ele tem como objetivo, né, destruir essas células leucêmicas, essas células com defeito, para que a nossa medula volte a produzir células normais. E aí, como que isso acontece? Através das quimioterapias, radioterapias, hormonioterapia, vai depender muito de qual é o tipo da doença, ali no caso, leucemia. A gente tem vários tipos. Então, aqui, principalmente a rádio e a químio. E a químio a gente tem, acho que é a branca e a vermelha. A gente tem dois tipos também. Então, primeiro, a gente tenta, né? A gente vai tentar combater essas células leucêmicas para depois a gente conseguir fazer um transplante de medula óssea, quando a gente destrói a medula leucêmica. Nem todos os pacientes têm necessidade de fazer o transplante, tá? Às vezes só as químios e rádios resolvem. Cuidados de enfermagem. Para profilaxia de infecções, a gente tem que ter muito cuidado com a higiene, cuidado com pele e mucosas, por conta de lesões, e higiene também, porque o corpo está totalmente suscetível a infecções. Então, a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível. Por isso que pacientes com leucemia usam muita máscara, não pode ficar encostando. Normalmente, quase todos os tipos de câncer, mas principalmente a leucemia, que a gente está mexendo diretamente com o sistema imune. Por isso que ela é tão grave. Observar a tendência de hemorragia, né? Por presença de petequias e equimoses. São manchas. Pessoas com leucemia têm muitas manchinhas arroxeadas na pele. Porque qualquer coisinha, os vasos rompem. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Observar a tendência à hemorragia. Administrar hemoderivados se prescrito. Quando a gente fala hemoderivado, a gente não está falando só de sangue. A gente pode estar falando, vou fazer vou usar um sangue, mas eu posso usar só o plasma também, tá? Então, por isso que é hemoderivado. Administrar analgésico no caso de dor. E aí, vocês podem colocar sinais vitais, medicação, mas coloquem, ó, principalmente, tá? Direcionados. A aula vai acabar aqui a 1 minuto. Vou parar aqui e vou mandar outro link, pode ser? Pode, sem problema. Pode. Ih, caramba. Tá dando para tirar dúvida? Sim. Ai, se você falasse que não.
Tá salvando. Sim, Já volto, tá? ok. Dando para ver? Sim. Sim. Então, vamos lá. Hemofilia, a gente está falando de doença que vai afetar a nossa coagulação do sangue, tá? Qual que é a célula responsável pela coagulação? As plaquetas? Tá bom, eu fico aqui na aula, o pessoal sai e a gente conversa. Tá, Gabi? Ou qualquer coisa, você me manda uma mensagem também. Qual célula? As plaquetas. Tudo bem. Então, a gente aqui tá falando de Plaquetas plaquetas. responsáveis. Quê? Não, que as plaquetas são responsáveis pela coagulação. Sim, plaquetas. Então, a gente tem dois tipos, A e B. A, tipo A, vai ocorrer devido à deficiência da atividade do fator de coagulação 8, enquanto a hemofilia tipo B ocorre pela deficiência do fator 9. Que a gente tem vários inúmeros fatores de coagulação. Aqui, nesse caso, a gente está falando só do 8 e do 9. Mas, vamos lá. O mais importante. O que acontece? Aqui a gente tem um vaso sanguíneo que foi rompido. Então, aqui a gente tem o extravasamento de sangue. Vamos falar que é uma pequena hemorragia. Quando o paciente ele é normal, ele não tem problema nenhum no fator de coagulação nenhum, a proteína de coagulação vai vir e vai fazer isso aqui, ó. Vai tampar essa lesão ali. E aí a gente vai não ter mais, a gente vai impedir essa hemorragia. Quando o paciente tem um distúrbio de coagulação, ele tem uma hemofilia, o corpo ele não consegue combater essa hemorragia, porque ele não consegue, ó, tampar essa parede. Vai ficar, ele vai tentar, mas vai ficar, ó, cheio de falhas. Então a gente vai ainda continuar tendo aí um extravasamento de sangue. Então a hemofilia é isso, é um distúrbio de coagulação. Sinais e sintomas: hematomas grandes e espalhados pelo corpo, porque qualquer coisinha, né, vai ficar roxo por conta disso. Sangramentos nos músculos e articulações, dor nas articulações, lesão e hematúria espontânea. O que é hematúria? Sangramento espontâneo? Mas o que é hematúria? Cara, não sei. Isso, sangue na urina. Oxi. Muito bem, sangue na urina. Diagnóstico. Eu falei. Ó, Não foi eu que falei, foi a eu Gabi. li aqui, foi a Gabi. Ah, tá. Diagnóstico: através de história familiar e também de exame de sangue. O tratamento: sinais e sintomas e administração do concentrado dos fatores 8 e 9, que vão ficar disponíveis nos bancos de sangue, e medidas de hemostasia. O que é hemostasia? É, Equilíbrio sanguíneo? Hum. E aí a gente tem como um cuidado também, né? O paciente ele vai ser orientado a evitar o uso de medicações como a aspirina, porque a aspirina é aquela que ele é um anticoagulante, né? É o que a avó da gente fala que deixa o sangue ralo. Se ele já tende a ter sangramento, a gente tem que evitar isso daqui. E evitar acidentes também. E aí esse paciente vai fazer exames de sangue periodicamente. Cuidados de enfermagem: manter o paciente em ambiente seguro e confortável, auxiliar na higiene oral,
Observar o paciente quanto à presença de sangramentos na pele, também nas mucosas. Fazer pressão nas áreas de sangramento e aplicar compressas frias. E aí, quando a gente fala fazer compressão, a gente está falando para tentar estancar esse sangue também. E aplicar a compressa fria, por quê? Com compressa fria, você vai ter menos vasoconstrição. Você vai ter mais vasoconstrição. Isso, desculpa, mais vasoconstrição. Muito bem. E aí, administrar analgésico para alívio da dor, sangue e hemoderivados, se forem prescritos. Aí, aqui também, ó, administrar medicações parenterais com agulhas de menor calibre e evitar a via intramuscular, porque um sinal e sintoma já é sangramento muscular. Se a gente faz medicação intramuscular, a gente vai estar piorando esse quadro. Certo, galera? Certo. Certo. Qual outro que vocês estão com dúvida? Reumato. Reumatológico? Tá um pouco complicado. Cadê ele? Dando para ver? Sim. O que você tem dúvida aqui, João? Tudo? Principalmente da parte da artrite reumatoide e da febre também, reumático. Então, vamos lá. O que é o sistema reumatológico? Reumatologia é o sistema, né, é a especialidade que estuda, diagnostica e trata diversas doenças que vão afetar o sistema músculo-esquelético e também tecido conjuntivo. Então, a gente está falando principalmente também aí de articulações, tendões, ossos e a coluna. Toda doença que é desse sistema músculo-esquelético, a gente chama de reumatismo, tá? Então, ó, doenças reumáticas são popularmente conhecidas como reumatismos. Então, vamos lá. O sistema imunológico, que é que uma coisa está meio que junto com a outra. A gente estava falando dele agora há pouco, são os glóbulos brancos que vão atuar na defesa do nosso organismo. Então, vamos lá. Artrite reumatoide. É uma doença crônica, sistêmica, progressiva do tecido conjuntivo. Ela é um distúrbio inflamatório que vai afetar principalmente a membrana sinovial das articulações e se caracteriza por dor articular, rigidez, menor mobilidade e fadiga. Então, ó, não se sabe ainda o que causa, mas os fatores autoimunes estão presentes. O organismo ele vai passar a atacar as próprias articulações aqui na artrite reumatoide. Então, vai passar a atacar principalmente essa membrana sinovial. A membrana sinovial é essa vermelhinha que está aqui, ó. Vocês estão vendo. E aí, a gente tem um osso, ó, também, cheio de erosão. Aqui a gente tem um inchaço e uma inflamação da membrana sinovial. E aqui, ó, o que pode acontecer? Manifestações clínicas, sinais e sintomas. Dor, edema, calor, hiperemia, ausência de função, porque está inchado. É uma inflamação que está acontecendo aqui. E é considerado uma doença autoimune. Então, é o nosso próprio corpo que vai atacar essa articulação e, consequentemente, a gente vai ter inchaço, inflamação, a gente vai ter dor, a gente vai ter vermelhidão, são sintomas mesmo, sinais da inflamação, tá? Sinais flogísticos que a gente chama. Então, vai ter também tecido esponjoso nas juntas. Obviamente, a gente vai ter uma limitação da função e depois, até mais tarde, né, uma imobilização prolongada, porque está inflamado, o paciente ele não vai conseguir movimentar essa articulação. E aí a gente tem aqui a artrite reumatoide, uma doença sistêmica com múltiplos aspectos extraarticulares, como febre, perda de peso, fadiga, anemia, adenomegalia. Então, ela pode causar várias outras coisas.
tá? A febre aqui é bem clássica, até porque é um processo, né, inflamatório que está acontecendo. Ela vai Diagnóstico. acontecer mais principalmente nos membros inferiores ou ele acomete toda Pode as acontecer articulações? em qualquer articulação. Aqui eu coloquei o exemplo do joelho, porque é o mais clássico, mas pode acontecer em qualquer articulação, tá? Ok. O diagnóstico, como que faz? Para fechar um diagnóstico, o paciente ele precisa ter pelo menos 4 sintomas dos 7 que a gente vai falar aqui. Então, se ele tem 4 desses sintomas, ele já pode ser diagnosticado com artrite reumatoide. Então, a gente vai ter um sintoma: rigidez matinal, artrite em pelo menos 3 articulações simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, artrite de mãos e punhos, artrite simétrica, nódulos subcutâneos, fator reumatoide positivo em análise de sangue e alterações típicas de artrite reumatoide nas radiografias de mãos e punhos. Então, se eu tenho 4 desses sintomas, ele já pode ser diagnosticado com artrite reumatoide. Porém, esses critérios, eles devem estar presentes por pelo menos 6 semanas. Então, vamos lá. Não existe cura para artrite reumatoide, porque ela é considerada uma doença autoimune, tá? O tratamento, ele vai visa dar uma qualidade de vida melhor para esse paciente, né? Redução dos problemas inflamatórios, dos processos inflamatórios e prevenção das deformidades. E aí a gente tem exercício físico controlado, fisioterapia, orientação nutricional, tudo isso porque a gente precisa fazer com que esse paciente se movimente também. A terapia com drogas é o tratamento principal, que é os medicamentos, né? Que é o que vai fazer alívio da dor, tratar essa inflamação e o básico. Cuidados de enfermagem. A mesma coisa. Aqui, no caso, tem observar efeitos colaterais de medicação, porque essas medicações podem causar distúrbios gastrointestinais, diminuição da função renal, supressão da medula óssea, tudo isso, tá? Principalmente aqui, ó, orientar quanto a mudanças de posição e repouso das articulações afetadas. Se eu pedir 3 cuidados de enfermagem, eu quero que pelo menos um seja direcionado. Então, esse a gente pode colocar esse daqui. Poderia colocar. Ele é uma mudança de decúbito, então, né? Sim, porque esse paciente, conforme ele vai ficando parado, essas articulações vão ficando endurecidas. Então, a gente tem que fazer essa mudança aí. Febre reumática, que é o que você estava falando, que estava com dúvida. Eu tô com dúvida nela toda. A febre reumática, ela é uma complicação da infecção de garganta. Então, o paciente, principalmente crianças na idade escolar e adolescentes, né, costumam ter bastante infecção de garganta. E aí, com essa infecção, eles podem desenvolver a febre reumática. A febre reumática, ela é causada por conta dessa infecção de garganta, quando ela é causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A. É uma bactéria. Simples assim, tá? E aí, essa febre reumática, ela pode afetar várias partes do corpo, como articulações, coração, sistema nervoso e pele. Causas. A gente ainda não sabe por que algumas pessoas vão desenvolver essa complicação. Porque, assim, igual eu tenho amidalite de repetição e eu não tenho febre reumática. Por que fulano vai ter amidalite e vai ter febre reumática? A gente não sabe por que só algumas pessoas desenvolvem, tá? E aí, infecções que são causadas por essa bactéria, por isso que a dor de garganta, né, infecção de garganta, amidalite, ela pode ser causada por essa bactéria.
que é a streptococo, a gente chama de Streptococcus pyogenes. É uma bactéria muito famosa. É uma bactéria que pode causar essa amidalite. E aí é por conta dessa bactéria que vai desenvolver a febre reumática. Tanto que, olha aqui, como a faringite e a escarlatina também são pontos de partida para a febre reumática. Então, não é só infecção de garganta. Pode ser, no caso das amígdalas, né, amidalite, pode ser uma faringite ou uma escarlatina, porque elas também podem ser causadas pelo Streptococcus pyogenes. Então, são infecções causadas por essa bactéria aqui e que podem gerar como consequência a febre reumática. Entendeu? Até aí? Sim. Então, vamos lá. A doença ela vai se manifestar como uma complicação de um processo inflamatório anterior. Por isso que ela vem depois. Primeiro, esse paciente vai ter uma amidalite, uma faringite, para depois ela ter a febre reumática. Ela também é considerada uma doença autoimune, por isso que a gente falou lá no comecinho, rapidinho, do nosso sistema imune. Porque o sistema imunológico, por razões que a gente não conhece, vai passar a identificar células e tecidos saudáveis do nosso corpo como invasores. E aí, como toda doença é autoimune, o nosso próprio corpo vai tentar combater o nosso corpo. Por isso que é uma doença autoimune. Sintomas. Obviamente, febre, sensibilidade e dor nas articulações, inchaço, calor e vermelhidão. Vocês vão ver que os sinais e sintomas, eles são parecidos. Porém, o que vai diferenciar é a causa, tá? E aqui, o que a gente tem que ver, ó, como vocês vão ficar meio confusos, porque essa coreia aqui aparece depois também. Essa coreia eu não sei falar o nome. É um conjunto de sintomas, sinais e sintomas, que esse paciente pode ter. Então, a coreia são o conjunto de instabilidade emocional, fraqueza muscular e movimentos rápidos, descoordenados e espasmódicos que afetam principalmente o rosto, os pés e as mãos. Então, esses sinais e sintomas a gente chama de coreia. Diagnóstico. Para saber se o paciente vai ter febre reumática, a gente vai ter que fazer uma anamnese. Alterações também encontradas no exame físico e também alguns exames. Alguns desses dados eles são importantes, né, para o diagnóstico, foram denominados de critérios de Jones. Esses se dividem em sinais maiores, sinais menores e evidência de amidalite prévia. Então, esses dados aqui, eles vão ser importantes por conta disso. O diagnóstico, ele só vai ser possível quando houver a presença de 2 sinais maiores, ou um sinal maior e 2 menores, além da evidência de infecção estreptocócica anterior, ou seja, uma faringite e uma amidalite. Isso daqui ficou meio complicadinho, mas vocês não precisam focar nisso, porque eu não vou dar isso aqui na prova, porque, né, pode ficar tranquilo, que é meio chatinho mesmo de entender. Glória. Não vou fazer isso com vocês, não. Estão merecendo? Não, mas não vou fazer isso, não. Porque aqui, ó, tem a continuação do critério de Jones. Quando a gente fala aqui, ó, que ele vai ter 2 sinais maiores ou um sinal maior e 2 menores, a gente está falando isso aqui, ó. Os sinais maiores são a cardite, artrite, coreia, nódulos subcutâneos e eritema. Então, ó, 2 sinais maiores ou um sinal maior e 2 menores. Então, se ele tiver 2 desses aqui, a gente já vai ajudar no diagnóstico. Ou então, ele pode ter um só desses e 2 desses aqui, que são os sinais menores, que vai ser a febre, artralgia, alteração de provas inflamatórias e alteração no eletrocardiograma. Mas a evidência de infecção estreptocócica prévia, que é o que já teve antes, né? Faringite ou uma amidalite. Mas, enfim. Tratamento. Penicilina benzatina. A gente está falando de benzetacil, tá? É uma bactéria, então a gente está falando aqui penicilina é benzetacil. Normalmente ela vem
o frasco vem na quantidade de 1.200.000, mas o médico, às vezes, quando for criança, dependendo, ele pode pedir até 600.000 também, unidades, tá? É feito intramuscular, né? No glúteo. Porque é um antibiótico, a gente quer acabar com o estreptococo. Além disso, a gente vai tratar todos os outros sinais e sintomas. Então, a gente vai ter a artrite, a cardite ou a coreia. E aí, a gente vai tratar com medicações, tá? A partir daí, se inicia a profilaxia secundária com bezetacil a cada 21 dias. Então, depois que esse paciente ele já se curou, a gente vai fazer uma profilaxia secundária. Então, a cada 21 dias, ele vai fazer uma dose de bezetacil, para evitar quando, né, se essa criança tiver contato novamente com estreptococo, ele não vai desenvolver a febre reumática de novo, vai piorar ali. Então, a cada 21 dias, ela vai tomar uma dose de penicilina, de bezetacil. E aí, o tempo vai ser determinado, por quanto tempo essa criança vai ficar passando por isso, vai depender do médico. Cuidados de enfermagem. Estimular exercícios físicos para aumentar e fortalecer a musculatura. Evitar todos os movimentos, esforços, pressão e sobrecarga das articulações afetadas. Mudar de posição frequentemente para evitar a rigidez das articulações. Orientar que não pegue nada muito pesado. Orientar que sempre que possível um doente com artrite reumatoide deve efetuar suas tarefas diárias sentados por conta da articulação, principalmente do joelho. Evitar movimentos bruscos, principalmente cabeça e pescoço. E executar todas as tarefas com tempo e calma. Foi? Foi agora. Deu para entender? Ai, gente. Deu sim. Eu tô caindo de sono. Vamos lá. AIDS. Agora a gente vai falar só do sistema imunológico. É uma doença que se manifesta após a infecção do organismo humano pelo vírus da imunodeficiência humana. Ai, meu Deus. Por que agora tá 1000 vezes mais tranquilo e da primeira vez não tá? O que é isso? Não consigo entender vocês, gente. Vamos lá. HIV, vírus da imunodeficiência humana. A imunodeficiência é a inabilidade do sistema de defesa do organismo para se proteger contra micro-organismos invasores. Então, a gente vai estar atacando o nosso sistema imunológico, por isso que a gente chama de imunodeficiência. O nosso sistema imune vai estar, ele não vai conseguir mais combater nenhum outro invasor, micro-organismo invasor. Adquirida significa que não é congênita, como nos casos de outras imunodeficiências. O HIV vai destruir os linfócitos. Lembra que os linfócitos são células de defesa? Que é um dos leucócitos? Os linfócitos são as células responsáveis pela defesa do nosso organismo. E aí, se a gente destrói os linfócitos, o nosso corpo vai ficar suscetível a doenças, as outras doenças, porque a gente tem contato diariamente com inúmeros micro-organismos, só que o nosso sistema imunológico consegue combater. No caso da AIDS, o nosso sistema imunológico não vai estar existindo, vamos dizer assim. Então, qualquer coisinha, esse paciente ele pode ter. Então, ele tende a ficar resfriado mais fácil, tudo assim. Sinais e sintomas. Não vai se manifestar da mesma forma em todas as pessoas, porém, os sintomas iniciais normalmente são comuns, tá? Há várias outras doenças, por isso que às vezes demora para poder diagnosticar a AIDS. Então, aqui a gente tem febre persistente, calafrios, dor de cabeça, dor de garganta, dor muscular, mancha na pele, gânglios ou ínguas embaixo do braço, pescoço ou virilha, porque isso daqui é quando a gente mexe com o nosso sistema imunológico, lembra? Então, acontece também.
com a progressão da doença e com o comprometimento do sistema imunológico do indivíduo, começa a surgir as famosas doenças oportunistas. E aí, é por isso que a AIDS ela é tão perigosa, porque ela afeta o nosso sistema imunológico. Então, é muito mais fácil desse paciente ter outras doenças, né? Outras doenças se instalarem no organismo, do que de um paciente com o sistema imunológico bom. Então, ó, é muito mais fácil dele ter uma tuberculose, uma pneumonia, alguns tipos de câncer, candidíase, infecções do sistema nervoso, como meningite. Por isso que a AIDS ela é tão perigosa. Transmissão. Pode ser transmitido pelo sangue, sêmen, secreção vaginal e pelo leite materno. Como? Principalmente através do sexo, né? Sem camisinha, todos os tipos de sexo, independente qual deles. Porque se a gente fala aqui sêmen e secreção vaginal, a gente fala do sexo oral também, tá? Porque tem muita gente que acha que não pega, mas pega. Uso da mesma seringa ou agulha por mais de uma pessoa, porque tem ali, pode ser transmitida pelo sangue. Por isso que quando, nossa, se vocês forem fazer estágio comigo, vocês vão ver como que eu fico. Não reencapa a agulha utilizada. Não reencapa a agulha utilizada. Porque a gente, não vem escrito na testa da pessoa. Um monte de gente tem vergonha de falar e não fala, quando às vezes a pessoa sabe, e às vezes a pessoa nem sabe. E aí você vai correr o risco de reencapar uma agulha e furar o dedo? Não vai. Então, aqui, ó, por isso que quando vai fazer piercing, vai fazer tatuagem, a gente tem que saber muito bem onde a gente faz, para ter certeza que o material é estéril, tá? Transfusão de sangue contaminado, pode acontecer também. Mãe infectada pode passar esse vírus, né, o HIV, durante a gravidez, durante o parto e até durante a amamentação, em qualquer instrumento pérfuro cortantes, tá? Ou que não estão esterilizados. Como que é feito o diagnóstico? Por meio de testes realizados a partir da coleta de uma amostra de sangue. Aí o termo que a gente usa é janela imunológica, que é o termo que vai designar o intervalo entre a infecção pelo vírus da AIDS e a detecção de anticorpos anti-HIV no sangue através de exames laboratoriais específicos. Então, essa janela imunológica significa o quê? Ela é o intervalo entre a infecção, ou seja, quando a pessoa adquire, né, pega esse vírus, e até a presença de anticorpos. É mais ou menos a mesma coisa lá do Covid. Não tem que esperar tantos dias para poder fazer o teste, porque aí o corpo já vai estar tendo anticorpos. É a mesma coisa aqui, tá? É o que a gente chama de janela imunológica, tá? Cuidados de enfermagem. O que vocês já estão acostumados, mas um direcionado aqui, utilizar EPI nos procedimentos. Por isso que eu sempre falo, usa luva. Ai, professora, mas eu só vou tirar um acesso. Vai de luva. Tá? Sempre. Dúvidas? Então, o único direcionado mesmo é a utilização do EPI, né? Sim, o mais direcionado é o EPI, e aí vocês podem colocar também não reutilizar, não reencapar a agulha, não reutilizar, tomar cuidado com materiais pérfuro-cortantes, tudo isso. É uma doença infecto-contagiosa, então. Foi? Foi. Lúpus, tem dúvida? Se puder dar uma passada por ela, ajuda. Então, vamos lá. Lúpus. Também uma doença autoimune, com episódios de inflamação nas articulações, tendões e outros tecidos. Então, basicamente a mesma coisa que a gente já estava vendo até agora. Porém, a gente vai ter também uma inflamação de diversos tecidos e órgãos, numa diversidade de pessoas. E aí, o grau da doença ele pode ser tanto de ligeiro a debilitante, e tende a ter mais em mulher. Nossa, vai acabar o segundo tempo. Mais em mulher, tá? Homens e mulheres de idade avançada.
As causas também não são totalmente conhecidas, mas sabe-se que fatores ambientais e genéticos estão envolvidos, como infecções, medicamentos e principalmente a exposição a raios ultravioletas. Classificação. A gente tem 3 tipos aqui. Lúpus eritematoso discoide. Esse é o que praticamente, ele é sempre limitado à pele, quase sempre. Então, a gente vai ter inflamações cutâneas que vão aparecer principalmente na face, na nuca e no couro cabeludo. É o lúpus eritematoso, que a gente chama de discoide, é o da pele. O lúpus eritematoso sistêmico é o que vai afetar todos os órgãos e sistemas. Para não confundir, sempre pega aqui, ó, sistêmico, sistemas. E o lúpus induzido por drogas, ocorre como consequência do uso de certas drogas ou medicamentos. Esse aqui é o bem mais raro. O mais comum é o eritematoso discoide, tá? Depois o sistêmico. Cerca de 90%, né? Então, muita gente que tem lúpus vai sofrer de uma inflamação articular, que vai variar desde dores ligeiras, intermitentes, a formas intensas de artrite em várias articulações. Os pacientes que têm o lúpus eritematoso discoide, eles têm muitas erupções cutâneas, principalmente no rosto, pescoço, peito e nos cotovelos. E aí vocês vão lembrar sempre que eu falo que essas erupções cutâneas têm característica de forma de asa de borboleta, que é essa imagenzinha aqui, ó. Asa de borboleta, tá vendo? Parece uma asa de uma borboleta, ó. É bem característico do lúpus. Pode aparecer zonas pintadas, a cor vermelho púrpura, no bordo das palmas das mãos e nos dedos, assim como inchaço e vermelhidão à volta das unhas. Na fase ativa também é característica a perda de cabelo. Então, esse paciente, além dessa asa de borboleta, a palma da mão pode ficar com pintinhas, né? Bem vermelha. Pode ter inchaço também, vermelhidão. A pele fica totalmente, nossa, muito, muito, muito fininha, né? E aí, como que a gente faz? Diagnóstico. Anamnese, exame físico, exame de sangue e exame de urina. Tratamento consiste no uso de imunossupressores, principalmente aquele... Ai, gente, toda vez eu esqueço. Que usou por causa do Covid no começo. Me lembra, João? Ivermectina? Não. Eu esqueci. Azitromicina? Não. Vou lembrar. Cloroquina? Cloroquina, isso mesmo. Isso que eu queria. Principalmente, tá? Não tem cura, mas os tratamentos eles vão melhorar a qualidade de vida e o controle dos sinais e sintomas. Então, esse paciente ele vai ter que modificar um pouco a vida dele, no caso da dieta, e principalmente proteção contra o sol, e vai tomar medicações. Cuidados de enfermagem. Tudo que vocês já estão aqui acostumados. E aí, se o paciente perguntar para você, por que eu não posso tomar sol? Como assim eu não posso tomar sol? O sol, ele faz com que a gente tenha um processo inflamatório. A doença já é inflamatória. Se esse paciente fica no sol, a gente vai piorar esse quadro inflamatório. Por isso que a gente tem que, aqui eu coloquei até evitar leitos com incidência direta de luz solar. Por isso que esses pacientes não podem tomar sol, tá? Entendido? Agora sim. Mais algum outro? Esses eram o que mais deixava em dúvida mesmo. Gabi, Maria, Caroline. A prova é quinta, galerinha. Não. Tudo certo? Porque Uhum. a parte do oncológico e a parte endócrina é um pouco mais, podemos dizer, um pouco mais de tranquilo. boa, né? Então, vamos lá. Estudem. Foquem principalmente na parte de cuidados de enfermagem direcionados. Pelo amor de Deus.
sinais e sintomas. E não esqueçam do que eu falo para vocês. Para a gente conseguir fazer os cuidados de enfermagem, primeiro a gente tem que lembrar sempre do que a doença causa, depois quais são os sinais e sintomas, para depois a gente conseguir fazer os cuidados de enfermagem em cima dos sinais e sintomas. Senão a gente não vai conseguir fazer. Não esqueçam disso. Combinado? Ok. Gabi, me chama no WhatsApp, que eu tenho que encerrar a aula aqui, porque eu tenho que a aula é gravada, tá bom? Tchau, gente. Boa noite. Até quinta. Estudem. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, professora. Tchau.